seja bem-vindo ao canal Prigel. Hoje aquele bate-papo gostoso com professores que transformam a sala de aula o tempo todo, através de metodologias variadas de ensino. Que, gente, quando a gente conhece essas metodologias, quando a gente aprende sobre a aprendizagem afetiva, a aprendizagem significativa, tudo se transforma. A professora vai contar pra gente como ela conseguiu fazer seus alunos se apaixonarem por matemática. Vem assistir. Como é que você Tudo tá? bom? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Hoje vai ser um papo rápido, como está sendo essa série de conversas com professores magnéticos. A Luciana já é uma professora magnética e vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Lu, conta pra gente da onde você está falando, com que turminha você trabalha, com qual disciplina. Vai, nos faz aí entender um pouco mais sobre a sua vida profissional. Sim. Boa noite. Então, eu me chamo Luciane, eu sou prof de matemática. Eu trabalho já há 10 anos com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, com todas as etapas do ensino médio. Agora, né, estamos aí com o novo ensino médio. Esse ano eu trabalho a trilha de estatística, que é a trilha de matemática financeira. Então, eu tenho segundos e terceiros. E a matemática do primeiro aninho, que eu sou apaixonada por primeiro ano do ensino médio, não largo eles por nada, né? E, conheci a Pri em 2020, né? Pandemia, que a gente foi correndo, né, para o computador para encontrar novidades, encontrar como trabalhar, né? Eu trabalho em escola pública, dou algumas aulas particulares, mas é pouco. Mas estou querendo investir nessa parte do online aí. Até o convite para a live até me deu um ânimo para Bora então. Você investir. quer que. Você tá com a intenção de desenvolver então o teu Instagram também. Tô, tô com intenção Então, de galera, desenvolver. vai seguir a Luciene. Aproveita para seguir, ó. Clica aí e segue ela. É, Aproveitem. Vai, conta uhum. mais um pouco, Lu. E então, te conheci em 2020, né? Através do YouTube, procurando coisas para trabalhar com Classroom, né? E Jamboard, foi um dos primeiros ali, aqueles vídeos. E começou vídeos e Canva também, né? Que tem bastante. E o ano passado veio ali os professores, a live, fez três lives, acho que foi Foram quatro. três, foram Isso, três. três lives do professor Magnético, aí eu comprei o curso, amei. Foi algo assim que me estimulou bastante a trabalhar com as metodologias ativas, coisa que eu já tinha, que eu já trabalhava, assim, já gostava, gosto muito de trabalhar com resolução de problemas, né? Matemática, resolução de problemas. E projetos também. Então, isso me estimulou cada vez. Eu digo, não, eu estou no caminho certo, né? E até hoje mesmo, conversando na escola, eu digo, olha, pessoal, eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou, né? Então, aplicava lá os jogos, né? Bingo, nossa, eles amaram, né? Prof, Peraí, faz... segura um pouquinho, calma aí. Eu fico muito feliz sempre, porque assim, eu tenho uma verdade em mim que assim, todos os professores que procuram sempre melhorar, procuram inovar, eles já são magnéticos, né? Ninguém se torna um professor magnético, já é magnético, está dentro da gente. E o que vai acontecendo é que a gente vai aprofundando, e a gente vai conhecendo, e a gente vai somando, e a gente vai fazendo o que a gente já faz bem, ficar cada vez melhor, porque a gente sempre tem a aprender. Eu estou aprendendo todos os dias. Hoje já estou metida a conhecer ferramentas novas para poder trazer para vocês. Então, o professor que busca, ele já é por si magnético. E quando você foi. E tem aquela coisa que eu falei na live, da última live que eu fiz. São nos momentos de desespero, são nos momentos em que o chão sai do nosso pé, é que a gente dá a guinada para mudar. Né? Porque quando a gente às vezes está com tudo muito confortável, a gente se acomoda na nossa zona de conforto
Se eu falo, os alunos, às vezes, que mais dão problema são aqueles que mais nos desafiam a evoluir. São os momentos que eu mais evoluo, pelo menos, né? Que eu fico assim, gente, não tá dando certo com esse menino. Isso não tá dando certo. Vamos tentar isso aqui, porque a gente acaba se desafiando cada vez mais. E a pandemia, ela foi isso, né? Ela foi um grande desafio. Um momento horrível que a gente viveu e que alguns professores souberam aproveitar esse limão azedo e fazer uma limonada bem gostosa para tomar agora de forma refrescante, não voltaram ao ensino presencial. E aí você estava falando do bingo. Conta pra gente essa experiência com o bingo, porque assim, o bingo foi uma metodologia que eu desenvolvi para dar aula de geografia e eu pensei assim, cara, dá para fazer com todas as matérias. Dá para fazer bingo histórico, dá para fazer bingo de português, dá para fazer bingo de ciência. As crianças vão adorar isso. E dá para fazer bingo de matemática numa lógica que não é ficar cantando pedra, não. É para aprender matemática. Conta aí. Sim. Como é que foi essa experiência? O meu primeiro bingo foi de potência. No primeiro ano, eu estava fazendo revisão de potência para entrar na função exponencial. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar diferente do que colocar lá o conceito, né? E aí eu digo não. Vamos soltar. E era uma atividade online. Foi 2021, foi logo ali que eu fiz o curso. A gente ainda estava no remoto, não tinha retornado totalmente ali. E eu vou soltar para eles. Coloquei o link na aula ali. Não tinha muitos alunos naquele dia, porque a então escola... a tua primeira experiência com bingo foi no online. Sim, foi no online. Então conta aí, conta aí. Soltei lá para eles, né, o link e eu utilizei a roleta, que também era um jogo lá, né, que deu lá. Eu usei a roleta para fazer esse sorteio do bingo, né? E aí eles tinham lá a visão da roleta, eles tinham um cálculo, tipo uma função de potência para resolver, e eles tinham que anotar lá online a pedrinha, né, da resposta. E assim, ó, foi algo que estourou nas aulas online, porque na próxima aula da outra semana, eu já vi assim, eu não me lembro bem exatamente, mas vamos colocar assim, eu tinha 8 alunos naquela aula online, na segunda eu já tinha 15. Eu sei como é, porque meu primeiro bingo também foi no online e também aconteceu a mesma coisa. Na segunda aula, tinha o triplo de alunos. Sim. E eles ficavam perguntando, eu quero bingo, e o bingo? E, gente, calma aí, nem tinha planejado o bingo pra hoje. Não, mas eu fiquei sabendo, contaram. E aí os outros que não estavam queriam, não, mas pode usar o mesmo que foi usado, porque a gente não estava, né? E aí foi. E aí quando voltamos para a sala, a primeira coisa que eles disseram, prof, a gente quer a roleta e o bingo. E aí você fez no presencial. E aí eu fiz no presencial. Que foi? E, nossa, no presencial eles amaram, né? Que aí eu imprimi as cartelinhas, cada um tinha a sua. E aí eu fiz no presencial, eu utilizei de função quadrática. Então, eles tinham lá a função, saía a função, e eu utilizei 2 roletas. Uma com o nome deles, porque além deles fazerem a equação, marcar na cartelinha, esse colega, depois que saía, ter que vir resolver no quadro para os colegas. Então, tipo, eu usei 2 roletas. Então, eles sabiam que aquela equação, na hora da correção, ia ter que vir eles, né, para resolver no quadro. Então, isso também, no início, eles queriam tudo bingar, né? Eles queriam era bingar. Então, eles colocavam lá, às vezes nem faziam direito, e eu dava um tempo, né? Cronometrava o tempo para eles fazerem e queriam bingar. Depois que eles começaram a ter que ir fazer, por exemplo, eu tenho aulas de 2 períodos, né? Então, às vezes eles levavam meia hora, já estava pronto no início.
Aí eles começaram, claro, a se motivar em resolver realmente, não simplesmente só pela brincadeira. A brincadeira era um motivo para a gente fazer algo diferente na sala de aula, mas eles tinham que aprender. Então aí eles começavam que um bingo eu levava 2 aulas para terminar. E é muito legal que você. A gente... Eu sempre falo, né? Eu estou produzindo material, estou com 7 professores produzindo os kits. E aí eu entro muito para conversar com eles. Eu falo a proposta, eu falo assim, ó, agora vamos encaixar dentro da sua disciplina nessa proposta. Aí fica pronto, eu falo assim, olha, vamos lá, qual é o objetivo pedagógico disso aqui? Como que a gente vai conseguir fazer com que ele aprenda realmente através disso aqui? Aí a gente discute. Ah, sim, agora tá, eu tô conseguindo entender. Porque a educação tem que ter significado pra gente, que é educador, para que a gente consiga mostrar para o aluno o significado, né? Porque eu falo assim, uma educação sem significado não acontece de verdade. E quando a gente consegue saber o significado e como estruturar a atividade, o aluno percebe a seriedade daquilo, ele percebe que ele vai ter que se concentrar, que ele vai ter que fazer, e você está fazendo diferente, aí ele se empolga cada vez mais. E isso é o máximo. E assim, eu tentei facilitar a vida de muitos professores criando os meus kits prontos, né? Então eu fiz o kit de geografia, fiz o kit de matemática junto com a Kelly Lima, só que sem os outros kits estão sendo produzidos, porque demora para produzir um kit inteiro, né? Não é uma atividade que você vai usar numa aula, é um kit inteiro, tem que ser testado, revisado. E aí sempre tem professor assim, mas eu queria, comprou um kit de matemática. Mas eu queria um kit de tal assunto, eu queria um bingo de tal assunto. Pessoal de história, mas eu queria um bingo de tal assunto. Por que não aprende a fazer então? O professor magnético é isso, é te ensinar a fazer. Você teve a ideia da aula e cada vez que assiste, hoje eu estava conversando com uma ex-aluna do curso também que vai vir aqui essa semana. Ela falou assim, eu assisti uma aula e minha cabeça explodia de ideia para produzir outras coisas. Sim, foi bem o que aconteceu comigo. Ela explodiu assim de coisas e eu fui produzindo, né? E eu amei tanto esse negócio de metodologias ativas no professor magnético que hoje eu estou fazendo uma pós em moderna educação, né? Que é só tecnologia, coisas novas e assim, hoje mesmo até eu estava conversando com os meus alunos que eles estavam reclamando nada a dizer, né? Eles sempre dizem, eu não sei interpretar, gente. Vocês vão brigar comigo o ano inteiro, mas vocês vão sair daqui sabendo interpretar matemática, né? Não adianta vocês brigarem. É isso que eu penso e é assim que vocês vão ir. E eu cada vez mais sei que estou no caminho certo. Você falou uma coisa agora que é muito importante. Um professor magnético não é aquele que é bonzinho e ele é magnético porque puxa saco de aluno e fica facilitando tudo. Isso não é um professor magnético, né? Você pode ser muito querido se fizer isso. Mas eu cobro demais. É engraçado, outro dia eu estava passando uma propaganda minha do professor magnético e veio um professor que não me conhece comentar lá assim. Já sei até o que faz, puxa saco de todo mundo e dá ponto para geral, para conseguir comportamento só assim. Gente, não. E isso, na verdade, você não consegue ninguém envolvido assim. Comprar aluno, meus alunos, se eu tiver que... 1/10, se eu tiver que não dar, se ele não mereceu, eu não vou dar. Eles conquistam. Eles buscam. Eles começam a querer aprender e superar os seus limites. E aí isso vai fazendo a diferença na vida desse aluno, vai fazer com que a aula fique cada vez mais gostosa, mais harmônica, porque você está ali realmente porque ele quer o teu conhecimento. Você vai apresentando de forma que vai atingindo todo mundo, porque no professor magnético é muito isso, né? As múltiplas formas de ensinar, que não descabela a gente, que encanta a gente. E a gente percebe que é mais fácil do que imagina dar uma atenção ali especial para o aluno estar precisando, porque a gente divide eles em rotação, por estações, né? E aí, fala um pouquinho das metodologias que você mais gosta de utilizar, vai falando aí de ideias, você me mandou algumas ideias lá no áudio que você faz, que eu achei muito legal. Sim, eu trabalhei com eles a rotação de estações com revisão de conteúdos. Até eu trabalhei semana passada agora com eles. Eu separei eles em grupos e tem uma coisa também que eu não trabalho e que a minha escola, ela é uma escola
tradicional, assim, mas a gente procura sempre fazer coisas novas. O ano passado eu fui para uma jornada STEAM, que é outra coisa que eu me apaixonei também, né? O STEAM. E a gente entrou, eu entrei com uma equipe e a gente pensava que não ia nem passar da primeira fase e nós ficamos em quarto lugar. Opa, que maravilha! E agora a gente vai participar do Hackathon também, que vai ter aqui no Rio Grande do Sul. E só que sai o resultado sexta para saber se a gente ficou entre os 6. Aí a gente vai apresentar o nosso projeto na Soul Mint Brasil 2023. Olha, não, é porque assim, eu estou entrevistando vários professores aqui, tem outras, né? Entrevistas aqui no Instagram. E aí tem algumas coisas do senso comum que envolvem as metodologias ativas e que assim, a gente quebra isso o tempo todo nas lives. Um senso comum é a metodologia ativa é só brincadeira, não prepara o aluno para as provas. Oh, que linda! Eu olhei de repente, achei que fosse o meu. Eu pensei que eu estou de frente para a porta, não disse o meu. Que as metodologias ativas não preparam os alunos para as provas. Isso é uma enganação, é um mito muito mentiroso. Porque o que eu mais vejo, a professora que teve comigo aqui na última, acho que foi a última, ela estava contando de como ela melhorou as notas do IDEB na escola dela, que se tornou primeiro lugar. Eu, essa semana, recebi áudios de vários alunos me agradecendo porque passaram no Enem super bem colocados para escolas, para faculdades públicas. E agora você me trazendo essa informação. Então, é realmente a criação de uma educação significativa, que é prazerosa e, ao mesmo tempo, faz aprender de verdade. E aí me conta mais, que eu estou muito feliz. Eu te interrompo porque eu fico muito feliz. Me conta mais metodologias que você utilizou, que você aprendeu lá no curso, que você colocou em prática. Me conta a diferença dos seus alunos, né? Você sempre foi magnética, mas quando você começou a diversificar ainda mais as metodologias, como é que foi com os seus alunos? Assim, professor de matemática é sempre o vilão de tudo. O bicho-papão é aquele que eu tenho medo, é aquele que todo mundo tem medo. Depois que eu comecei a diversificar essas aulas lá na escola, bom, nunca nenhum professor de matemática tinha sido escolhido, né, para ser padrinho de uma turma de ensino médio. Tem uma de 6 anos aqui, né? Deixa ela, deixa ela. Daqui a pouco eu entro mesmo aqui também. E o ao vivo é assim, né? Faz parte. Então, essa turma que começou comigo em 2020, na aula online, eu tentando diversificar, eu tinha 18 alunos, era a única aula que eles participavam, tá? Era a única aula que eles participavam, era a aula de matemática. E eles foram, e eu fui com eles 2020, 2021 e 2022, né? O ensino médio todo. O ensino médio todo. E sempre diversificando. O ano passado eles me escolheram para ser madrinha, eles me fizeram uma surpresa que eles, assim, ó, eles lembravam de tudo que a gente tinha feito, de tudo que eu tinha feito, né? Eles, assim, a prof chegou lá, tímida, era só uma conversa, a gente achou, não vai ter mais nada, todos eram assim, daqui um pouco a prof botou uma música para nós, fez uma dinâmica ali de conversa, foi crescendo as aulas, né? Fui diversificando para eles, fazia os Jamboard em 2020 compartilhado, eles amavam, porque eles podiam ver o que o colega tinha feito, que eles não tinham aquele contato, mas eles podiam ver através ali dos trabalhos compartilhados. Tanto que eles participavam da aula. Em 2020 eu tinha 18, 23 alunos de uma turma de 26, né? Então era muita gente que entrava nas aulas. E foi assim, eu fui me apaixonando. E eu te digo assim, é que tu foi
o que eu precisava naquele momento e eu me inspiro no teu trabalho e das lives, eu tô sempre por lá, tô sempre dando uma olhada, porque eu gosto, sim, e me identifico bastante com o teu trabalho, por mais que seja prof de geografia, eu de matemática, mas é aquilo que tu falou. A gente tem que saber inovar. É um exemplo, o que tu dá nos kits, o que tu oferece, é um passo, né? O restante é a gente que vai fazer, a gente adaptar. Nem o bingo dá para fazer em todas as disciplinas. A trilha, aquela que eu dei o nome de trilha dos conjuntos, porque eu troquei ali. Eu adaptei, era algo, um jogo de cartas, era algo que estava para geografia, eu adaptei para matemática, trabalhei conjuntos com eles, sabe? E é uma adaptação, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre procurando coisas novas, né? Não adianta, e é como tu falou ali, aquele aluno que nos desafia, ele faz a gente sair da caixinha, né? Nessa minha equipe da jornada STEAM, que agora eu chamo que eles são a minha equipe STEAM da escola, eu tenho um aluno que ele é esquizofrênico, que ninguém entende ele. E ele é a cabeça do meu grupo. Nossa, É ele que faz tudo. Quando que eu falei incrível. lá no Instituto Federal em São Vicente, que era junto com a Universidade Federal de Santa Maria, aqui, essa jornada, e eu falei para elas, eu digo assim, sabe aquele aluno ali? Aquele meu aluno, ele é esquizofrênico, ele toma medicamento, tanto que eu tive que levar, né, os atestados e tudo, porque eu tinha que dar os medicamentos para ele. E eu digo, e olha o que ele faz, né? Ele escreve de trás para frente o caderno dele. E tem professores que reclamam disso, sabe? Mas qual é o problema do menino escrever do caderno de trás para frente, sendo que ele tem uma cabeça, né? A gente tem alunos muito na escola, alunos AEE, e que às vezes os profs dizem assim, não adianta fazer nada. Adianta, sim. Ele não dá para ele escrever, mas ele sabe falar, ele sabe articular. A gente tem muito agora aqui venezuelanos, né? Então, mas eu não entendo o que ele fala. Deixa ele falar na língua dele. Eu tenho um aluno que ele tem baixa visão e ele é venezuelano. Então, às vezes a gente não compreende. Como eu sou da fronteira, né? Daqui eu não sou de Caxias do Sul, sou da fronteira, alguma coisa a gente entende do espanhol, né? E eu converso um pouco com ele e digo, vem cá, Hector, né? Explica para mim. Ele vai para o quadro, ele explica, ele tem uma cabeça super. Ele só não consegue botar no papel, por quê? Porque ele não compreende todas aquelas palavras que a gente coloca no papel. O professor precisa disso, né? A gente tem que sair da caixinha, sair da zona de conforto. Tem que ter sensibilidade, tem que ter um olhar mais empático. A gente fala tanto com o aluno, isso, o aluno aquilo, e a gente tem que olhar também de forma mais empática. Tem que olhar de forma mais carinhosa, de forma mais empática. E, cara, eu tô amando esse papo. Amando. Porque isso dá muito gás. Saber que eu pude, de alguma forma, contribuir para essa professora incrível, diversificar ainda mais nas aulas dela e depois conseguir esse trabalho todo inclusivo, né? Porque a ideia é essa, né? De uma educação inclusiva, verdadeiramente inclusiva, de uma educação com o olhar de que todo mundo pode aprender. Muito obrigada pela tua participação. Dá atenção para sua menina que está aí ela ansiosa. disse que é para falar que ela gosta muito de arte e de desenhar. Deixa ela falar. Cadê ela? Aqui, Deixa vem, ela fala falar. aqui. Oi, minha linda. Você gosta de artes? Cadê? Você tá com alguma coisa para mostrar pra gente? Mostra o desenho aqui. Cadê? Eu tô fazendo um bingo que tem que completar os bichos mal contra os bichos do bem. Deixa eu ver. Cadê? Nossa, que incrível! Nossa, você é uma artista, criadora e desenvolvedora de jogos aí, ó. Você
Sim, ela ouviu falar do bingo e ali Já foi criar o bingo dela. já foi criar o... Maravilhosa. Vai lá, dá atenção para pequena, que eu vou aqui também dar atenção pro meu. Sim, tá Grande bom. beijo. Pode me chamar lá. Obrigada, muito obrigada. Fica Tá com bom, Deus. muito Tchau, tchau. Trabalhar com realidade aumentada na sala de aula é muito mais fácil do que você imagina. Envolver os alunos através de jogos, dinâmicas, atividades que fazem com que a aula fique muito mais agradável para o professor e para os alunos é possível em qualquer realidade ou nível de ensino. Eu posso te ensinar tudo isso na prática no curso Professor Magnético 2.0. Quer conhecer esse curso que tem transformado a vida de diversos professores pelo Brasil e pelo mundo? Clica no link aqui e vem!